pudesse escolher o indicador mais importante que o empreendedor precisa acompanhar para ter o conhecimento sobre o seu negócio, seria o lucro econômico envio. Óbvio que nem esse indicador, nem nenhum outro é capaz de explicar um negócio isoladamente. É necessário que eles sejam acompanhados de forma conjunta, dentro dos seus conceitos, dentro dos seus princípios, dentro pelo qual ele foi criado. Mas o lucro econômico ele nos dá uma noção muito boa se a empresa está ou não gerando valor. E essa é uma informação muito importante, porque gerar valor no ambiente de negócios atual, com taxa de juros muito alta, com risco de empreender muito alto devido ao risco de obsolescência, as mudanças frenéticas que têm acontecido, faz com que seja cada vez mais difícil gerar lucro econômico, conseguinte, gerar valor. Então, a fórmula do lucro econômico é uma fórmula muito simples. Ela é o lucro líquido. O lucro líquido é aquela última linha da DRE, é o lucro que, na teoria, pertence ao acionista, né? O lucro que pertence ao acionista, que pode ser distribuído, pode ser reinvestido no negócio, menos o custo ponderado de capital, que é basicamente o custo que eu tenho pelo valor investido capaz de ter gerado este lucro econômico. Então, todo sócio ele investe determinado valor na empresa e esse valor investido tem um custo. Este custo ele é ponderado pelo quê? Ele é ponderado, o que compõe este custo? Ele compõe o custo de oportunidade do valor investido, o custo de capital dos terceiros e alavancados por um risco, ou beta, que é o risco que pode ser o risco sistêmico, aquele risco que está em todas as empresas, é o risco de uma pandemia, é o risco de uma guerra, é o risco de uma bolha que surge, de uma grande aceleração da economia. Este risco é pouco administrável, né? Então todas as empresas têm risco, mas ele também é acrescido do risco do segmento. Alguns segmentos são mais arriscados do que outros, por exemplo, empresas aéreas ou empresas de tecnologia. Empresas de tecnologia sofrem muito o risco da obsolescência, então é necessário reinvestimentos em novas tecnologias para que sua tecnologia não fique obsoleta e, portanto, você saia do mercado. E alguns mercados, como bens de consumo na área de alimentação, por exemplo, o risco já é bem mais baixo, porque há pouca oscilação na compra e na venda, né? Ou seja, os fatores macroeconômicos influem um pouco menos do que em outros segmentos. Então, o resultado do lucro líquido menos o custo ponderado de capital é o lucro econômico. Se a empresa gerou ou não valor dentro de um determinado período. E aqui um exemplo simples: se os sócios investirem em um determinado negócio 20 milhões de reais e o lucro líquido no período foi de 3 milhões de reais, o ROE, que é o retorno on equity, ou retorno para o acionista, seria 3 milhões, que é o lucro do acionista, dividido pelo que os acionistas colocaram no negócio, 20 milhões. 3 dividido por 20, 15, ou seja, o ROE seria de 15%. Só que esse mesmo negócio ele teve um custo de oportunidade de 2,2 milhões, 11%. Aqui, basicamente, dando um exemplo bem simples para facilitar o entendimento, é como se você conversasse com o seu gerente do Itaú, Brasil, Santander, qualquer banco, e falasse assim: qual o investimento mais conservador que eu consigo para esses 20 milhões? Eu vou aplicar, não vou precisar ter preocupação com absolutamente nada, não tem risco, o dinheiro vai ficar lá trabalhando para mim, eu não vou precisar contratar, não vou precisar demitir, não vou precisar correr nenhum risco do ato de empreender, e esse investimento com a taxa de juros atual vai te render já líquido de imposto no mínimo 11%. Muito provavelmente esses 20 milhões rendem muito mais, até bem mais que isso. Mas eu estou sendo aqui bem conservador na conta, só para que fique exemplificado, né? Então ele vai te render ali no mínimo 11%, que representa 2,2 milhões. Ou seja, esses 20 milhões, eles te rendem 2,2 milhões para você não fazer nada, não precisar correr o risco de empreender. Só que assim, esse negócio precisa também pagar o risco do negócio. E o risco, como eu falei, depende do segmento, depende do risco da própria empresa. Muitas vezes a empresa não está cumprindo com as regras, não está tendo os bons princípios da administração, não está acompanhando bem seus indicadores, não está pagando os impostos corretamente. Então essa empresa ela tem um risco dela, pelo fato dela estar trabalhando de uma determinada forma. Então o risco médio de uma empresa brasileira hoje é estimado em 6%, mas cada empresa tem que encontrar o seu beta e calcular o seu risco conforme a sua dinâmica de negócio. Isso
também existe um modelo para se calcular. Então, utilizando esse exemplo, nós temos um custo de 11%, um custo de oportunidade de 11% e um custo de risco de 6%. 11 com 6 é 17%, ou seja, a empresa ela gerou prejuízo econômico de 400 mil, ou seja, de 2%, porque ela precisava para ter lucro zero, 17%, ela só teve 15%. Então ela teve um prejuízo econômico. Portanto, se esse investimento fosse vendido, nesse exemplo simples aqui, esse investimento não valeria mais 20 milhões, ele só valeria 17,64 milhões. Por quê? Porque se eu dividir 3 milhões por 17,64, dá 17% de ROI. E esse 17 empata com os 17 de custo mais risco, ou seja, o lucro econômico seria zero. Então, neste exemplo aqui, a empresa ela destruiu o valor. E como é calculado o estoque de riqueza de uma empresa? Justamente por essa mesma forma, uma conta bem simples, que é o estoque de riqueza, uma forma chamada de MVA, que é o estoque de riqueza gerado a partir de um determinado período. Ele é feito a partir do IVE, que é o lucro econômico do slide anterior, dividido pelo custo ponderado de capital, que também vimos no slide anterior, só que com uma diferença. Esse IVE é calculado a partir do futuro. Então, o estoque de riqueza ele é tido a partir da capacidade da empresa gerar lucro econômico no futuro. Então, se o MVE for positivo, a empresa criou o valor. Se ele for negativo, a empresa destruiu o valor. Por isso que esse indicador é muito importante, porque ele mede a capacidade da empresa de gerar valor, de ter um determinado valor investido, e desse valor investido, o sócio ter ganho de capital sobre ele. Ou seja, ele ter 50 milhões investidos no negócio e depois de 5 anos de operação de uma empresa muito bem administrada e com potencial de faturar ainda mais no futuro, esses 50 milhões valem 100, valem 150, enfim.